Depois de 84 anos, a gata vem gravar. Hidratado e motivado com a garrafinha que todo mundo tem igual. É isto. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Conto Zanê. Finalmente estou de volta, na verdade, assim, oficialmente gravando, porque assim, os últimos vídeos que saíram, né? Se bem que os últimos vídeos que saíram já tem mais de um mês que saíram, mas enfim, eles já tinham sido gravados muito antes. E, né, acho que finalmente vai sair esse vídeo, porque assim, os dois últimos vídeos foi só de reclamação da minha vida, né, de autora frustrada, né? Inclusive, 2023 tá assim um ano super estressante pra mim, mas aí deixa isso pra eu falar no meu blog pessoal, tal, dar uma desabafada. Se vocês quiserem saber, né, depois eu boto o link aí embaixo, enfim, né, mas aqui não é lugar disso. Mas, na verdade, finalmente estou gravando esse vídeo, porque assim, eu estava louca pra gravar esse vídeo, porque, na verdade, eu estou trabalhando nessa história, muitas aspas, desde março, desde janeiro, não, fevereiro, né, mas ela já tava com ideia pra mim desde setembro do ano passado, quando eu tava naquela loucura de escrever um conto por mês. Então, se vocês são pessoas, né, inteligentes, vocês sabem que eu vou falar sobre uma história que vocês não conhecem, né? Eu devo ter falado só na newsletter sobre ela. E eu falei também no meu blog, o Nation X, cheguei a comentar um pouco lá. Mas ainda mais como muito projeto, não como já escrevendo, no caso, era um projeto futuro, né? Mas hoje eu vou falar sobre Destinos Florescentes, né? Que é a nova história que eu tô trabalhando, que é a nova história que eu pretendo postar, né, no Wattpad, no Conto Zanê Blog, até no Nia Fanfiction. Mas vamos por partes, né? Bom, de onde que veio a ideia para Destinos Florescentes, né? Na verdade, já tinha muito tempo, porque assim, vai misturar um pouco com o segundo tópico aqui que eu queria falar, mas faz parte. Já tinha muito tempo, na verdade, que eu queria escrever uma história inspirada no meu dorama favorito. Na verdade, uma versão brasileira do meu drama favorito, que pra quem não conhece é feita de To Love You, a versão tailandesa, de 2008, que foi o primeiro drama que eu assisti. Então assim, meu sonho de princesa, na verdade, era escrever uma coisa parecida com aquilo, mas assim, transformando com uma carinha de Brasil e tudo mais. Então ficou isso na minha cabeça por um tempo, né? Aí lá, enquanto eu tava fazendo o projeto, né, do 12 meses com Minorim, que foi o meu grande projeto do ano passado, né, veio aí finalmente a ideia, né, já tava mais ou menos me encaminhando lá pro último semestre, né, lá pra setembro, outubro, já tava chegando pro final, já tava quase todas as outras ideias prontas. E aí veio finalmente a ideia para Destinos Florescentes, até porque, né, as duas inspirações, né, são Fate to Love You, que é o dorama que eu acabei de falar, e um dos meus mangás favoritos, na verdade, virou um dos meus favoritos. Eu não terminei de ler ainda, mas é um mangá super curtinho, que é Aceite Seken. E aí, né, a ideia da história, na verdade, misturou um pouco dessas duas coisas. Então, foi mais ou menos isso, né? São as minhas ideias, né, pra história e as minhas inspirações, né? São esses dois conteúdos, né? Isso aqui, se você já acompanhou as postagens das redes sociais do Conto Zanê na última semana, você já tá sabendo sobre isso. E assim, eu quis misturar as duas coisas porque aí, né, a mistura dá a ideia da história, né? Porque assim, tinham alguns elementos do Fate to Love original que me incomodavam muito e que eu não queria repetir na minha história, né? E aí, por isso que eu misturei com os elementos de Aceite Seken também. E eu acho que, na verdade, as ideias até se relacionam um pouco, porque, né, no Fate to Love You, ele é dono de uma empresa de cosméticos também, e no Aceite Seken, né, a empresa é de cosméticos também, né, a empresa da história. Como eu tinha dito, eu estou trabalhando nessa história desde fevereiro, né? Se vocês viram alguns vídeos atrás, vocês sabem que eu passei assim... Eu ainda estou passando, na verdade, eu não estou 100% curada, né, da minha, assim, ressaca de escrita e até ressaca literária também, porque eu estou muito sobrecarregada de muitas coisas esse ano e toda essa sobrecarga mental e assim, de afazeres começou exatamente em março desse ano. E assim, eu trabalhei nessa história no comecinho de fevereiro, né, em janeiro eu não escrevi, né, porque eu tirei férias de 2022, então eu comecei a trabalhar nela em fevereiro, né, escrevi um capítulo e até o comecinho de março eu tinha já escrito o segundo capítulo quase todo, né? Eu fui terminar, na verdade, o segundo capítulo da história em agosto, dia 26 ou 27, eu não tenho certeza. Mas foi quando eu fui terminar, porque foi o último dia que eu escrevi, foi dia 6 de março. Aí depois eu só fui voltar em agosto.
né? E eu ainda não voltei 100%. Foi só, assim, aquela curinha de leve. Mas não voltou 100% ainda. Bom, então eu tenho 2 capítulos da história escritos. Basicamente é isso. Eu fiquei super travada nessa história, assim, confissões. Primeiro, eu achei que, na verdade, é porque a história não estava funcionando. Né? Porque às vezes, né... Na verdade, a história, pra mim, pessoalmente, ainda não engatou. Porque, assim, eu não comecei nem a escrever o 3º capítulo na época que eu estou gravando o vídeo. Pra mim, pra uma história poder engatar, eu tenho que estar pelo menos já no 5º capítulo. Que aí eu sinto que ela pegou o ritmo. Ela, pra mim, ainda não pegou muito o ritmo dela, sabe? Ela tá no começo, ela tá naquela coisa ainda de apresentação dos personagens. Agora é pra esse próximo capítulo que eu vou escrever que vai começar já realmente a entrar um enredo. Se você viu os 1 ou 2 vídeos atrás, né, que foi que eu falei da autora que não escreve, né, eu primeiro achei que eu estava travada na história, que a história não estava fluindo, que não estava acontecendo, que eu não estava conseguindo, que eu não estava sentindo a história. Mas na verdade não foi isso. Na verdade foi a quantidade de sobrecarga de coisas que eu tive, né? E aí, foi isso que aconteceu, basicamente. E aí eu fiquei travada na história. Então, eu comecei a escrever em fevereiro. O 1º e o 2º capítulo eu escrevi entre fevereiro e março, né? Mas aí eu parei no finalzinho do 2º. E aí o finalzinho do 2º eu escrevi agora em agosto. Né? Aí eu vou tentar, né, voltar agora. Exatamente isso, mas a história vai voltar. Fé em Deus nas crianças da favela, que vai. Tá bom? Mas só falando assim, realmente, só assim para citar. Tá bom? Tô aqui falando sobre destinos fluorescentes, as inspirações que eu travei na história, pananã, 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 e sobre o que é esta bodega, Neilise, dessa história. Você tá falando da história, mas não tá falando da história, você tá enchendo linguiça. Eu quero saber sobre o que é essa história, o que é destinos fluorescentes, da onde que veio esse nome, de onde que surgiu essas ideias, o que você misturou de Fate Love com a Sei Quem pra dar essa miscelânea, porque assim, vocês sabem que, né, as minhas inspirações, as minhas influências se misturam tudo numa panela e vão saindo, né? Quem assistiu, quem acompanhou as 2 mídias vai perceber, assim, durante a leitura os elementos, mas enfim. Ou durante até enquanto eu estiver falando. Então vamos lá. Destinos Fluorescentes, né? Conta a história de Ana Maria Silva Santos. Sim, o nome dela é esse mesmo, né? E isso aí, inclusive, é um elemento de Fate to Love, porque, né, diz que, no caso, nossa menina Ana Maria é uma pessoa comum. Ela tem um nome super comum. Quantas pessoas vocês não conhecem que se chamam Maria e que tem Silva e Santos no nome? Pois é. Ana Maria é uma menina comum, né? Ela veio de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, né? Que inclusive vocês conhecem essa cidade, tá bom? Um dos personagens dessa história apareceu no 12 Meses com o Minorinho, no Conto de Julho. Mas enfim, soltei no ar aqui. Ana Maria é de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, né? E ela se mudou para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, né? Para ter uma perspectiva melhor de vida. Porque ela sabia, dentro do serzinho dela, de que ela não ia crescer dentro daquela cidadezinha do interior que ela morava. Que já vou dizer, o nome da cidade dela é Charmosinha, tá bom, gente? A famosa Charmosinha. Se vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem exatamente o que Charmosinha é. Basicamente, ela é de Charmosinha, foi pro Rio de Janeiro para poder trabalhar, né? Ela tava buscando emprego lá e aí, numa das entrevistas, né, que ela foi chamada, foi para uma empresa de cosméticos, aí no caso isso é tudo fictício, né? Até Charmosinha é fictício, né? Mas a empresa Lírio Douro, que é uma empresa de cosméticos, né? Ela fez uma entrevista lá e passou. Ela entrou num setor de... Eu agora não tenho certeza se é o de contabilidade ou se é o de administração, me fugiu esse detalhe. Mas ela entrou num desses 2 setores para trabalhar lá. E ela trabalhava lá. E ficou trabalhando lá mais ou menos, né, uns meses. Né? E é isso. Né? Essa é a nossa primeira personagem. Né? A nossa protagonista feminina. No começo da história, né, é a coisa... Gente, minhas viagens de trem dentro da Supervia, sabe? Que Ana Maria é gente como a gente. Ana Maria mora no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela veio da cidade do interior, mas ela tá morando no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, vamos dizer que ela mora em Bangu City, entendeu? E trabalha em Botafogo, sabe? Então, todo diazinho, ela vai lá, pega o trenzinho dela, desce na estação, né? Pega aquele trem, aquela lata de sardinha e vai trabalhar. É isso que ela faz. Ela acorda cedo e vai trabalhar. E a empresa que ela trabalha, né, vai comemorar o aniversário, né? Todo ano tem a comemoração do aniversário da empresa. Né, que é uma grande festa, um grande evento para todo mundo quer participar.
Como é o primeiro ano que ela tá trabalhando, ela não sabia disso. Quem sabe é a amiga dela, que é a Larissa, se não me engano. Gente, eu ainda não acostumei com os nomes dos personagens, tá? Só dos dois principais. Mas aí a amiga dela, a melhor amiga dela, né, a Larissa, né, que é a colega dela de trabalho, que faz tudo com ela, né, a companhia dela dentro do Rio de Janeiro, porque, né, enfim, fala, não, amiga, vamos lá, vai ser legal, tal. Mas a Ana Maria confessa que não estava muito afim da festa da empresa. Que ela não vê graça, ela não gosta de festa, enfim. Ela não vê, né? Ela é muito simples, gente. Ela não tá acostumada com essas coisas, né? Nessas coisas, não tem mina essas coisas, sabe? Não tem essas coisas lá onde ela mora. Comemoração do aniversário da empresa, eles resolvem fazer um sorteio, né? Um sorteio comemorativo especial. Né? No caso, a festa da empresa vai ser no Copacabana Palace, né? Vai ser lá a festa, né? Eles conseguiram um espaço lá e de presente eles, né, dentro desse sorteio, vão dar de presente uma hospedagem para um dos funcionários com direito a um acompanhante. Um sorteio com todos os funcionários da empresa. Digamos que a festa é no sábado para um domingo, o sorteio foi na quinta-feira, né? Digamos assim. E aí, antes do almoço, sai o resultado do sorteio. E Ana Maria foi escolhida. Né? Então ela não fica muito feliz. Na verdade, as pessoas ficam com muita inveja dela, kkk. Ou melhor, as pessoas ficam muito felizes por ela, na verdade. A amiga fica mais animada que ela, a Larissa fica super empolgada. Ana Maria não fica tanto... Ela fica, ganhei o sorteio, tá, e aí, o que eu vou fazer com isso? Aí a Larissa fala assim, não, mulher, vamos tomar banho de praia, vambora, você veio da puta que pariu de Minas Gerais, tu não vai pro Copacabana Palace aproveitar uma estadia de graça, mulher? Pois é, aí incentivada por Larissa, né, vai Ana Maria e ela no dia da festa da empresa um pouco mais cedo pra poder aproveitar a estadia. Eles vão, tomam um banho de praia, faz o que tem que fazer. Aí eis que, né, a Larissa encontra um boyzinho, lá na praia, tá? Um gringo. Não sei se é um gringo, mas vamos dizer que é um gringo. E aí, ela pede pra amiga Aninha, por favor, me empresta a chave do quarto que eu vou com o bofe lá em cima. Aí a Ana Maria fala assim, tá bom, vai lá, amiga. Super feliz pela amiga, né? Mas a Ana Maria não sabe dessas coisas, que a Ana Maria é uma menina puríssima, tá bom? É, gente, vocês vão querer me bater, ela é virgem mesmo. Não tem... Isso aí... Gente, isso aqui que eu tô contando não é spoiler, tá? São coisas que acontecem, tipo, no primeiro capítulo, tá bom? E aí que entra o nosso segundo personagem, o nosso protagonista masculino, que é o Dimas Albertay. Eu não sei falar isso, mas digamos que é Almeida, mas numa versão passada, né? A versão original de Almeida. Mas aí eu botei Albertay pra ficar chique, tá bom? Mas o Dimas, ele é, na verdade, o oposto do que a Ana Maria é. A Ana Maria, ela é comum, ela é praticamente invisível. A Ana Maria é qualquer pessoa que passa na rua, sabe? Você conhece uma Ana Maria. Você sabe quem é uma Ana Maria, por exemplo, né? É uma pessoa comum, que vive a vida comum dela. Já o Dimas não, ele não é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa conhecida, né? Ele é o CEO da empresa da família, ele é o dono da empresa da família, o presidente da empresa da família, que no caso foi criada pelo avô, passou pro pai dele e agora está com ele. Eu não lembro, foi pelo bisavô, não lembro agora. Gente, são detalhes ainda que não entraram na minha cabeça, tá? Mas assim, a empresa tá com a família há uns anos, né? E aí agora que ele assumiu a empresa, há uns anos, né, ele assumiu a empresa e tudo mais, e ele está indo pro Copacabana Palace, né? Ele veio de uma viagem, ele acabou de voltar de viagem, de Charmosinha, inclusive, porque ele está fazendo uma negociação dentro de Charmosinha, porque ele quer, né? Porque Charmosinha, se você lê o Conto de Julho, a pura nota do girassol, você sabe o que Charmosinha é. Charmosinha é a cidade das flores, a cidade dos perfumes, das essências e tudo mais, dentro do Aneleverso, de Anelândia, do Anelisiverso. Então, Dimas, né, sabendo do potencial das coisas que tem dentro de Charmosinha, ele foi tentar fazer um contrato lá, uma associação, uma parceria e tudo mais. Só que tem pessoas da cidade que não estão gostando dele lá. Mas isso aí a gente entra num outro detalhe. Mas, né, tava tentando negociar lá em Charmosinha, mas aí teve a festa da empresa, então ele teve que voltar de Minas pro Rio. E aí ele chega no Copacabana Palace e tudo mais. E aí que entram os detalhes de Aceito Ser Quem. E se você acompanha Aceito Ser Quem, você sabe exatamente o que vai acontecer agora. Quando ele chega no Copacabana Palace, né, pra dar entrada no quarto dele e tudo mais, Ana Maria está sentada no saguão, porque a amiga dela não foi lá em cima. A amiga dela foi lá em cima pra ficar com o bofe.
Então a Ana Maria está sentada lá. Na verdade, a Ana Maria está olhando já umas coisas que montaram da empresa para a festa. Porque, né, na festa anual, né, tem o pronunciamento do dono da empresa, do CEO da empresa. E também tem a apresentação dos lançamentos para o próximo ano. Né? Então a Ana Maria estava lá olhando tudo mais, as coisas. Ela estava super feliz, né? Na verdade, ela achou que o dia fosse ser horrível, mas estava muito divertido. E aí, né, o Dimas chega no saguão do hotel, naquele lugar. E aí ele sente um cheiro muito estranho. Não muito estranho, um cheiro diferente. Porque assim, o Dimas, né, ele trabalha, né, com uma empresa de cosméticos. E uma coisa que o cosmético tem é cheiro. Ele tem o nariz ultra sensível. Igual um personagem que eu amo muito. Exatamente. Se você sabe o que é. Enfim, não vamos falar de Natura aqui, tá bom? Então, mas ele tem um nariz super sensível. E aí ele entra no saguão e ele sente esse cheiro. E de onde está vindo esse cheiro? De quem é esse cheiro? De Ana Maria. E aí, como é que eles se conhecem? Do jeito mais esquisito possível. Ela está lá linda, tranquila, serelepe, pimpona. E de repente tem um cara fungando no cangote dela. E ela fica super assustada. No meio da história, né? Porque assim, eles meio que se apresentam, né? Aquela coisa meio esquisita. E aí, né, o Dimas descobre que a Ana Maria é funcionária dele e é a ganhadora do sorteio. Só que assim, né, sabe como é que a cabeça de homem, até de personagem literário, um homem também. Então, assim, meio que interessado na Ana Maria, ele oferece pra ela, né, uma outra bonificação do sorteio que na verdade não existia, ele criou na hora. Né, mas depois ele vai explicar isso. Mas ele criou na hora, porque ele tava interessado na menina. Ele falou, não, você é a ganhadora do sorteio? Ah, sim. Ah, então você é minha convidada de honra da noite. Então, assim, você vai ganhar um makeover. Então, assim, ela ganha maquiagem, faz cabelo, ganha roupa e tal. E ela é a convidada de honra da noite. Sim, eu tentei também subverter essa coisa do makeover. Porque eu detesto, porque assim, a Ana Maria, inclusive, ela também usa óculos, tá? Eu esqueci de dizer esse detalhe. Mas eu detesto essa coisa de que, assim, a personagem de óculos é feia, não é isso, né? No caso, até tem a cena, né, de que ele não desrespeita o óculos dela e fala, não, é só pra você poder ficar mais à vontade essa noite, não precisar usar o seu óculos e tal, mas ele não descarta o óculos dela, não quer, mas não faz nada disso. Nela, assim, né, ela recebe uma roupa nova, faz uma maquiagem, faz um penteado, assim, de festa, tudo mais, e fica tinindo, maravilhosa, porque nela tem que estar à altura do CEO da empresa, né? E aí ganha umas lentes de contato bem, ó, lindas. Em resumo, é isso, né? Aí eles descem. Gente, eu tô contando metade do primeiro capítulo, mas de detalhes. É porque eu gosto disso, porque é aí que vai entrar as coisas do enredo. Porque assim, pra história poder seguir, tem que ser até um pedacinho mais pra frente. Depois descem, né? Aí o pessoal vai chegando da empresa, tal, pra participar da festa. E aí vai ter o grande pronunciamento de Dimas sobre os lançamentos do ano e tudo mais. E aí, quando eles chegam, né? Ela chega com o Dimas, né? Todo mundo olha pro Dimas, acena pra ele e tal, e ela tá de braço dado com ele, andando até o púlpito, o palquinho montado na área externa que tem ali, né? Tem tipo uma... no Copacabana Palace, né? Porque eu já olhei de fora, eu nunca fui lá dentro. Mas tem uma, tipo, uma varandona do lado de fora, assim, né? Então, digamos que eles estão ali, né? E aí tem um palquinho montado e eles estão indo pra lá e tá todo mundo olhando pro Dimas e a Ana Maria continua invisível, do jeitinho que ela é. E aí o Dimas olha pra ela e aí que as pessoas dão uma notada nela. E aí, inclusive, muitas pessoas... todo mundo não a reconhece. Né? Só a amiga que a reconhece. Porque assim, né? Ela é só mais uma pessoa na empresa, então ninguém sabe quem é. E assim, a começar também que ela está sem óculos, né? Então, quando a gente tira o óculos, gente, a gente fica muito diferente. Aí o Dimas vai, faz o pronunciamento, tudo mais. E aí depois, né? Eles vão aproveitar a noite. Ainda não nesse sentido, né? No caso, a Larissa vai dançar na pista de dança e ela e o Dimas, a Ana Maria e o Dimas ficam conversando, né? E aí, né? Lembra que eu falei de Charmosinha? Que estava fazendo negociação de Charmosinha? Então, tem duas pessoas de Charmosinha na festa. No caso, são duas pessoas, né? Que são da cooperativa, de Charmosinha. Então, vou inventar esse nome certinho. Mas eles não querem que Dimas se meta nas coisas da cidade. Então, qual é o plano deles? Eles querem acabar com a reputação de menino Dimas. E que nada melhor do que fazer um nude vazado, do que fazer um escândalo vazado e tudo mais. Em resumo, né, eles não reconhecendo a Ana Maria, inclusive, porque eles são conhecidos da Ana Maria, isso é que é o pior. Né? Eles dopam uma champanhe,
dão pros dois, aí eles fazem um brinde, nem percebem. E aí, né, vamos botar assim, que muitas aspas tem tesão de cavalo no champanhe, né? A substância não é determinada, enfim, a pior autora do mundo que não determina as coisas. Na verdade, não é a pior autora do mundo, porque eu sou jardineira, então... Então eles dopam a bebida deles dois. E aí, eis que, né, sobe aquele fogo, sobe aquela coisa. E, em resumo, Dimas e Ana Maria vão pro quarto. Acontece o que acontece. Ana Maria perde o cabaço, entendeu? E aí, né, quando a gente acha que vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, porque os dois FDPs entram no quarto e começam a tirar foto. E aí deu ruim tudo. E aí que a história vai desenvolvendo daí, porque... já contei até demais. Gente, se vocês são pessoas inteligentes, já assistiram Fated to Love e tudo mais, vocês sabem exatamente qual é o enredo. É o enredo do tailandês, gente. É a mesma coisa. Eu nem disfarcei. Eu falei que era uma versão, não falei? Pois é, meninas. Sim, eu contei, na verdade, metade do enredo pra vocês. Mas a partir desse momento que eles têm essa noite e tudo mais, a vida deles vai mudar pra sempre. E é por isso que tem essa coisa de ser o nome Destinos Florescentes. No caso, Destinos, de Destinos Cruzados, e Florescentes porque tem charmosinha na história, tem perfume, tem essências, tem flores e tudo mais. Na verdade, isso, toda vez que eu escrevo Florescentes, inclusive, o Google não reconhece. Pois é, eu acho que eu inventei uma palavra. Basicamente é isso pro enredo da história, eu acho que eu já contei muito, mas assim, gente, o que eu contei não é... É o primeiro capítulo, assim, não é tanto spoiler não, tá? Depois que a história vai desenvolvendo por aí, vai acontecer umas coisas que vão mudar a vida deles pra sempre. De todo mundo, na verdade, envolvido nessa história. Quer saber da novidade, né? Que eu falei que eu ia postar essa história nas plataformas e tudo mais. E, bom, né? Como eu disse, eu tenho 2 capítulos escritos, já estão revisados. Então, para as próximas semanas, né, como um teste, eu vou postar os 2 primeiros capítulos da história pra ver como vai ser a recepção. No caso, esses 2 primeiros capítulos são só a introdução da história. Então é só aquele que dá a ideia do enredo, que apresenta a história, apresenta os personagens, apresenta tudo. A grande virada, na verdade, é do 3 pra frente. Então, assim, pra vocês conhecerem a história e tudo mais, eu quero ver como é que vai ser a recepção e tal. Se bem que eu sou flopadíssima, provavelmente vou postar os 2 primeiros capítulos e nada vai acontecer, feijoada. Mas enfim, quero postar os 2 primeiros capítulos como um teste, pra ver como é que a história vai andar, como é que vai ser e tudo mais. E aí eu vou escrevendo os outros mais pra frente, mas aí eu vou postar esses 2, vou dar um tempo. E aí depois, né, quando eu adiantar um pouquinho mais a história, eu vou postando os outros. Então, fiquem ligados, né, no caso, se vocês estão acompanhando pelas minhas redes de autora, vocês sabem, né, que deve sair já pela próxima semana, né? Então fiquem de olho nas redes sociais do Condesanei e tudo mais, que vai sair lá os 2 primeiros capítulos, se vocês quiserem ler tudo, tá bom? Eu espero que vocês gostem de Destinos Florescentes. Na verdade, é uma história assim que já tinha um tempo que já tava na ideia da minha cabeça. Eu tava doida pra escrever, eu gostei muito de começar a escrever. Uma pena que ela foi a história que saiu com a minha sobrecarga, né? Foi junto com a minha sobrecarga, infelizmente, porque é uma história que merece mais. Porque, assim, é uma história que, quem for ler, eu quero dar muito uma carinha de novela das 6, sabe? O drama que inspira tem muito carinho de novela das 6. Eu quero muito que essa história pareça uma novela das 6 em livro, né? Pra ser fofinha, bonitinha e tal, e tudo mais. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui, né? Eu prometi que eu ia falar pouco, que eu ia falar só 15 minutos, mas eu sempre acabo falando 40, 25, meia hora. Enfim, detalhes. Né? Acompanhem, né, os Destinos Florescentes, os 2 primeiros capítulos que vão sair. Digam o que vocês forem achando, tá bom? Que é pra essa autora quer saber, essa autora é curiosa. Tá bom? Acessem o Condesanei, as outras redes e tudo mais. Leiam meus livros na Amazon também. Eu tenho outros livros na Amazon, tá bom? É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cheerio.